Olá, muita saúde e paz para você e para todos os seus. O evangelho de hoje é Mateus capítulo 9, versículos de 32 a 38. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando-os em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todo tipo de doença e de enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse Jesus aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essa palavra se cumpra em nossas vidas, restaurando em nós a imagem e semelhança de Jesus. Vejamos que o Evangelho começa nos apresentando que Jesus curou um homem mudo, expulsando o demônio. Veja que a incapacidade de ouvir também é obra do mal em nós. Não a capacidade de ouvir biológica, física, não. A capacidade de ouvir com a alma, com o espírito. E por isso, no fundo, Deus pode fazer esse milagre na minha vida, tirando de mim todo tipo de surdez e de incapacidade de falar de Deus. Quando não falo é porque eu não escuto. Quando eu não escuto, eu deixo de participar do mistério de Deus. Veja que quando Jesus expulsa o demônio daquele mudo, o mudo começa a falar e as pessoas ficam admiradas e reconhecem que ali estava alguém extraordinário, que não era apenas um homem, mas era a presença do próprio Deus. No entanto, a postura dos fariseus é de acusar Jesus de ser o chefe dos demônios, ou melhor dizendo, de ser possuído pelo chefe dos demônios. E Jesus continua sua missão, percorrendo todas as cidades e povoados. E Jesus não dá vez para aqueles que querem tirar dele a autoridade de filho de Deus, portador do poder de Deus. Veja que continua pregando o reino de Deus nas sinagogas, curando as doenças e as enfermidades das pessoas. Veja que Jesus continua fazendo essas obras na minha vida, na sua vida. Todas as vezes que participamos da Eucaristia, somos curados. Somos curados da nossa surdez, da nossa mudez. Somos curados da nossa incapacidade de amar, servir a Deus. Mas e todas as vezes que recebemos o perdão dos pecados, podemos perceber que Deus expulsa o demônio da preguiça, do orgulho, da soberba, da avareza, da luxúria, da ira e até da gula do nosso coração. Quando Jesus vê aquela multidão como ovelhas sem pastor, Jesus tem compaixão. Jesus sente a dor daquelas pessoas de não terem alguém para dar a elas um direcionamento da vida e da vida eterna. Que Deus nos dê essa graça de todos os dias clamar ao Senhor que envie operários para a messe, que envie trabalhadores, homens e mulheres que desejem caminhar segundo a vontade de Deus e anunciar que o reino de Deus está próximo. Que o poder do Espírito Santo nos mova a buscar em Jesus essa força do alto para nos tirar da nossa incapacidade de proclamar o reino de Deus, de viver a vontade do Pai. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos livre de todo mal e nos dê a paz. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Saúde e paz para você e para toda a sua família.